irmãos, graça e paz, amém, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Malaquias capítulo 2, nós estaremos meditando do verso 1 até o verso de número 9, nessa noite. Malaquias capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 9. Amém? Se você pudesse colocar de pé para nós fazermos a leitura do texto, faça isso. O texto sagrado nos diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém? Os irmãos podem sentar. Deus possa, nessa noite, pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia, falar, irmãos, ao nosso coração nessa noite. Nós estamos em uma sequência, nesse livro, no último livro do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, e na oportunidade que nós tivemos aqui na terça-feira passada, nós expomos todo o capítulo 1. E o capítulo 1, basicamente, do verso 1 até o verso 5 do capítulo 1, Deus vai dizer que tem amado aquele povo. E o povo questiona Deus, mas não entendemos esse teu amor. E Deus é muito claro e diz: olha, eu amo vocês tanto a ponto de ter escolhido vocês. E depois, do verso 6 até o verso de número 14, Deus dá uma recomendação ao povo dele. Que recomendação é essa? Conserte o vosso culto. Interessante que nesse momento eles estavam trazendo sacrifícios, quando trazia, defeituosos, animais mortos, animais coxos, animais aleijados. E interessante que Deus diz uma coisa a eles: eu não recebo o culto de vocês. Eu preferiria o templo fechado, eu preferiria, entre aspas, a igreja fechada, do que um culto hipócrita. Aí aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, eu chamo a sua atenção primeiramente para o verso de número 1. Olha o que a Bíblia nos diz, olha o que Malaquias nos escreve. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Você pode aí pensar da seguinte maneira: pastor, essa palavra de hoje é para a liderança. Essa palavra de hoje é uma palavra que deveria ser voltada a pastores, a presbíteros, a diáconos, a auxiliares, a mestres, a evangelistas. Mas eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. 1 de Pedro, não precisa abrir. Capítulo 2, verso 9, Pedro escreve o seguinte: que nós, a igreja do Senhor, nós somos sacerdócio real. O que significa isso? Significa que todos seremos pastores, significa que todos seremos mestres, significa que todos seremos evangelistas, naquele sentido daquela pessoa que vai plantar a igreja, nesse sentido? Não.
Mas significa dizer que no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha um sacerdócio. E enquanto que no Novo Testamento, nós somos o sacerdócio. Nós temos responsabilidades. Quais, pastor? De pregar a palavra, de orar, de entregar nossos dízimos e nossas ofertas. É nesse sentido que nós somos sacerdotes. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Quando você olha para os sacerdotes levíticos, certo? Eles tinham 3 funções básicas. E você me perguntaria quais? Primeira, era obrigação deles oferecer sacrifícios de acordo com a lei. Alguém trazia um boi para ser sacrificado, alguém trazia um carneiro para ser sacrificado, o sacerdote levita tinha a obrigação de olhar aquele carneiro, olhar aquele sacrifício, para saber se tinha algum defeito, para saber se era doente, né? E interessante, enquanto aqueles animais ficassem ali, era a obrigação dos sacerdotes cuidar deles. Essa era a primeira função do sacerdote levita. Mas ele tinha uma segunda função: guardar o templo e zelar por ele. Era a obrigação dos sacerdotes levitas limpar todo o templo, manter aquele templo limpo, asseado. E a terceira função do sacerdote levita era qual? Instruir o povo na lei de Deus, tocar os instrumentos musicais e cantar louvores. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não diga mais que músico é levita. Nós não temos levita mais hoje. Não, nós temos músicos, nós temos adoradores, mas levita jamais, foi extinto. Foi extinto. Isso serve como, digamos assim, uma notinha de rodapé para nós nessa noite. Amém, queridos? Mas veja bem, vou reler o verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento. Preste atenção aqui, irmãos. A palavra mandamento significa advertência. E o que é que eu aprendo aqui nesse verso 1? Primeiramente, aqueles que deveriam instruir o povo, os sacerdotes, eles agora são instruídos. Eles agora são advertidos. E eu aprendo algumas lições com base nesse verso 1. Qual? Primeiro, abra seus ouvidos. Quando a liderança se corrompe, a igreja se corrompe. A igreja é, no geral, o reflexo do seu líder. Nem todos, evidentemente. Mas há outro aprendizado com base nesse verso 1 aqui para nós. Qual, pastor? Quando o pastor, quando o presbítero, quando o diácono, quando você que está aí, esquece que você é ovelha, você se torna lobo. O pastor não está acima do rebanho, mas também ele não está abaixo do rebanho. O pastor ele tem que entender que ele é ovelha. E a membresia, nós que estamos aqui mais do que nunca, vocês que estão aí, vocês também têm que entender que vocês são ovelhas. Porque quando nós esquecemos disso, que nós somos ovelhas, que nós temos que ter direção de alguém para a nossa vida, nós nos tornamos lobo. Nós nos tornamos lobos. E toda vez que um cristão deixa de ser aquilo que Deus designou para ele ser, presta atenção, meus queridos, ele se torna perna de tropeço, ele se torna pedra de tropeço, principalmente para o incrédulo. Quando você diz que é luz, quando você diz que tem uma missão, quando você diz que tem um chamado, e você não faz uso desse seu chamado, você não vive à luz desse seu chamado, em outras palavras, quando aquilo que você crê é totalmente distorcido daquilo que você faz, você é pedra de tropeço na vida dos outros. Era isso que estava acontecendo aqui, e você vai entender no decorrer dessa pregação. Antes de nós irmos para o verso 2, me permita, eu coloquei até no stories do meu Instagram essa frase. Vamos parafrasear um pouquinho o pastor Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte, mais ou menos, preste atenção, a pessoa que realmente ama a Deus, a pessoa que realmente trabalha abaixo do senhorio de Cristo, essa pessoa pode pregar,
essa pessoa pode louvar, essa pessoa pode ministrar louvores, ministrar estudos, pintar quadros, levantar muros, ela pode advogar, ela pode cavar buracos, ela pode fazer o que fizer. Mas ela sabe, sempre sabe, que se ninguém vê o que ela está fazendo, com certeza o Deus que ela serve estará vendo. E tudo que ela vai fazer, independentemente se é pastor ou não, ela fará para que Deus seja glorificado. Isso é muito sério, irmãos. O fato de você trabalhar, independentemente da profissão que você tenha, você deve fazer para a glória de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos que são empregados. O seu patrão é satisfeito com você? Pense sobre isso. Verso 2. Olha o que o texto sagrado nos diz. Se o não ouvirdes, e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Veja bem, qual era a advertência de Deus para os sacerdotes? Qual é a advertência de Deus para mim e para você nessa noite? Está muito claro no verso 2. O que é que Deus pede daquele povo? O que é que Deus pede de nós nessa noite? Que eu e você venhamos dar honra ao nome dEle. Aí você me perguntaria, pastor, o que significa isso? Sabe o que Deus estava dizendo ao sacerdote? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite à igreja do Presidente Médici e às pessoas que nos acompanham aqui pelas nossas plataformas digitais? Quando é que vocês vão me levar a sério? Quando é que vocês vão me considerar como a coisa mais importante da vida de vocês? É isso que Deus está dizendo. Interessante que o pastor Russell Shedd disse algo certa vez que eu guardei no meu coração. Ele disse o seguinte, olhe, se na sua vida Deus é segundo, é terceiro ou quarto lugar, na realidade Ele não ocupa lugar algum na sua vida. Porque ou Deus é primeiro lugar na sua vida, dizendo as palavras aqui que Malaquias escreveu, ou vocês resolvem honrar Deus, ou Deus não faz parte da sua vida nunca, ou não fará. O que é que nós aprendemos aqui com base nesse verso 2, irmãos? Um ministro do Evangelho, um sacerdote, um pastor, eu vou mais adiante, um cristão, ele nunca é uma pessoa neutra. Guarde isso no seu coração. Você que se diz cristão, eu creio que é, você que sai com a sua Bíblia aberta, que proclama nas suas redes sociais, que proclama na sua vizinhança, que proclama na sua família, que você é crente, você nunca é uma pessoa neutra. Em que sentido, pastor? Ou você é instrumento de vida, ou você é instrumento de morte. Ou você é uma bênção, ou você será uma maldição. É isso que esse texto vai nos dizer. Aí você me perguntaria, relembrando a vocês, o porquê da advertência. Por que Deus disse que eles não estavam honrando o nome dEle? Por que Deus disse que eles não estavam levando Deus a sério? Por pelo menos 3 razões. A primeira já foi exposta aqui no sermão anterior. Eles não traziam os seus dízimos como deveriam. Eles não traziam as suas ofertas como era devido. E agora aqui nessa porção que nós estamos analisando, tem 2 razões pelo menos. A primeira, os sacerdotes estavam negligenciando a palavra. Eles haviam deixado de pregar a verdade. E me parece nas entrelinhas, os louvores dele eram de bolo. Eles faziam de toda maneira, eles faziam de todo jeito. Por isso dá advertência. Tem algo muito importante a lhe dizer aqui nessa noite. Irmãos, o pecado, ele tem o poder de transformar a bênção em maldição. Se você leva uma vida em pecado, e entenda uma coisa, a gente pensa que pecado é cair em adultério só. Quando se fala em pecado, logo nós nos relacionamos à área sexual. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? O fato desse povo ser
O termo é forte, eu não vou usar não. O fato desse povo tentar enganar Deus, sem trazer os dízimos, sem trazer as ofertas, e se aí a sua liderança não pregar a verdadeira palavra, esse fato aqui se caracterizava pecado. Me permita um exemplo. Eu estava escutando o pastor Hernando Dias Lopes, e ele disse que em 2001, ele morou nos Estados Unidos. E ele não era muito conhecido lá, e um certo dia o telefone dele tocou e ele atendeu, era uma mulher. E disse: pastor, eu não vou me identificar, mas eu gostaria de um conselho. Eu e meu marido somos crentes, fomos criados na igreja, casamos na igreja e ainda hoje frequentamos a mesma igreja, ou a igreja. E meu marido está viciado em pornografia. E ele agora quer, pastor, que eu me deite com um amigo dele e ele fique olhando para filmar. O que eu devo fazer? E o pastor no telefone disse: confronte seu marido. Você é crente? Não se submeta a isso, confronte ele. E ela disse: mas pastor, ele pode pedir o divórcio. E o pastor disse o seguinte: é melhor você ser uma mulher desquitada, separada, divorciada, do que você ser uma prostituta. O pecado, ele tem um poder de transformar. Eu pergunto a você: casamento é bênção? Sim. Mas veja como o pecado, ele tem o poder de destruir aquilo que é bênção. Era o caso que estava acontecendo aqui. Eu lhe pergunto, irmãos, pregar é bênção? Claro, mas em pecado é maldição. Se eu sou uma pessoa que estou aqui, negligencio a palavra para você, eu não dizimo, eu não oferto, eu não posso estar aqui. Se eu estou aqui, eu estou usurpando esse lugar. Se você é do louvor, você não dizima, você não oferta, você não tem compromisso com a palavra, entregue seu cargo. Se você é diácono, se você é membro dessa igreja, e você não dizima, você não tem vida devocional, não tome santa ceia, porque seu culto não é recebido. É isso que Malaquias está dizendo. Veja bem, aí você diz: pastor, é só dar o dízimo. Dizimar é bênção, sim, mas se você tem alguma coisa contra teu irmão, Jesus diz o seguinte: primeiro arruma a tua vida, depois tu traz tua oferta e teu dízimo. Veja como o pecado tem o poder até de amaldiçoar o nosso dízimo e a nossa oferta. E isso é muito sério, meus irmãos. Você imagina, sabe o que estava acontecendo aqui? Imagine você congregar num lugar onde Deus amaldiçoou o pastor. Então o pastor vai orar pela sua vida, o que vai acontecer? Nada. Imagine se teu vizinho chama você para orar por alguém. E você vai orar por um enfermo. Você vai orar por determinada situação, mas você não é dizimista, você não é ofertante, você não é alguém que lê a palavra. O que vai acontecer? Sua oração não passa desse teto. É isso que Malaquias está dizendo. Pode fazer a exegese do texto. Verso 3. Olha o que Deus diz: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para juntos destes sereis levados. Preste atenção aqui, meus irmãos. Eu sempre ouvi no meu evangélico a seguinte declaração. Não sei se você já ouviu. Deus não envergonha ninguém. Já ouviu isso? Quem ouviu, levanta a mão, por favor. Sinceramente, já ouviu? Eu ouvi demais. Deus não envergonha ninguém. Olhe para esse verso 3 e faça a seguinte pergunta: será? O que é que Deus está dizendo aqui? Quando os sacerdotes matavam um boi, quando os sacerdotes matavam um carneiro, eles tiravam as vísceras, eles tiravam o estômago daqueles animais, juntamente com o couro, e levava para um lugar para ser queimado. As fezes, o couro, as tripas, né, o intestino grosso, o intestino delgado, tudo eram queimados. Aí Deus diz o seguinte: se vocês não se consertarem, vocês vão voltar para o templo cheio de fezes, na sua indumentária, na sua roupa. Você imagine um pastor entrando na igreja dessa maneira. Imagine aí,
totalmente envergonhado. O que Deus está nos ensinando aqui no verso 3? Que a consequência de uma vida em pecado, presta atenção, o verso 3 aqui, essa palavra descendência, pode ir lá no hebraico, significa semente. Há duas possíveis interpretações aqui corretas dessa palavra chamada semente, desse verso 3. Primeiro, o que é que Deus poderia estar fazendo? Deus iria, irmãos, cortar o sustento dos sacerdotes. Deus iria mandar seca, e eles estavam vivendo já uma crise. Deus já havia os amaldiçoado. Não havendo seca, não havendo pasto, consequentemente não tinha o quê? Não havia rebanho, não havia cereais, não tinha como o povo trazer as ofertas nem os dízimos para os sacerdotes. O que Deus está dizendo aqui era o seguinte: ou você conserta a sua vida, sacerdote, ou eu vou cortar o teu sustento. Há uma aplicação para nós aqui. Eu conheço N pessoas que estão na igreja, trabalham duro, fazem serão, fazem bico, puxa para um lado, puxa para o outro, estica para um lado, e nunca saiu da prova. E você me perguntaria, você conhece pessoas assim? Ganham bem, mas sonegam o dízimo, não dão. Quando dão pela metade, e ainda olha para Deus e diz: mas Deus, eu estou tão apertado. Deus sabe a verdade. Pessoas que vivem eternamente na prova, não saem da prova nunca. Por quê? Porque Deus cortou teu sustento, e não vai dar mesmo. Interessante, né? Eu conheço N igrejas, irmãos, que para pintar um teto, a igreja não tem recurso. Não é porque são pobres, não. É porque são infiéis. Há uma frase de Hudson Taylor que cabe muito bem no texto. Aquele missionário, irmãos, que revolucionou a China. Hudson Taylor diz algo interessante. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. Os irmãos estão me entendendo? Então talvez, eu não sei aqui, realmente eu não sei. Talvez você seja essa pessoa. Você é negligente nesse quesito. Você não dizima pela metade, tenta enganar Deus, dá uma oferta. Olha para a tua vida. Talvez o aperto financeiro que você tenha vivido, ou está vivendo, é resultado, é consequência do culto negligente que você tem prestado. Mas não só isso, há uma segunda possibilidade de interpretação dessa palavra descendência, ou seja, semente. O que é que está dizendo aqui? O que é que Deus está dizendo àquele povo aqui? Eu vou cortar a sua posteridade. Deus estava dizendo aos sacerdotes levitas que o sacerdócio deles não iam adiante. Não ia adiante. Né? Com certeza. Sabe para onde eles iriam? Para onde eles levavam o esterco do boi. Para onde ele levava os couros dos animais. Eu gostaria de dizer algo aqui que nos choca. Irmãos, se nós não quisermos fazer a obra de Deus da maneira de Deus, Deus vai nos substituir. Você não é insubstituível. Atente para isso aqui. O que é que eu aprendo aqui em nome de Jesus? Se nós não levarmos Deus a sério, a ponto de prestarmos um culto hipócrita a Ele, nós teremos uma vida longe de Deus. Na verdade, nós estamos longe de Deus. É missão sua, meu querido, pregar para a sua casa. É missão sua, meu irmão, ter uma palavra de Deus para o faminto. É missão nossa. E infelizmente há muita gente hoje com a mente cauterizada, embriagada com o ópio do pecado, perderam a capacidade de ouvir Deus, embora louvem, perderam a capacidade de ouvir Deus, embora preguem, perderam a capacidade de ouvir Deus, embora tomem santa ceia. O irmão Jânio orava aqui, eu prestava atenção na oração, e ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia: Senhor, nos ajuda a mudar. Como é que se prega, irmãos, e nós não mudamos? Eu tenho uma resposta. Porque a vida em pecado
ela tapa a voz da consciência. Porque a vida em pecado faz com que a gente retroceda. Sabe o que eu tenho medo? É do que aquilo que nós fazemos no anonimato, Deus venha tornar público. E vou lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: se Deus tem algo na tua vida, em outras palavras, se tu és um escolhido, se é para te levar para o céu, e se você só vai parar no dia que Deus tornar teu pecado público, nem tenha dúvida, Deus vai fazer com que isso aconteça. Porque é melhor Deus lhe envergonhar do que lhe mandar para o inferno. É isso que o verso 3 está nos dizendo. Eu reprovarei a vossa descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Eu já disse aqui e reitero. A coisa que eu tenho mais medo no mundo, entre outras coisas, irmãos, é de chegar naquele grande dia e o Rei dos Reis olhar para mim e dizer: mostra tuas mãos. E eu dizer: olha, Senhor, está aqui. E ele dizer: eu não estou vendo o que tu fizesse. Eu não conheço você. Mas eu acho que isso é o maior desespero que o ser humano pode sentir na vida. Eu não sei quem é você. Eu não conheço você. Veja bem. Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nós sabemos que o sacerdócio levítico, como também os sacrifícios, eles eram transitórios, eles eram progressivos, eles eram imperfeitos, eu já disse isso aqui. Eles apontavam para aquele sacrifício perfeito que viria, que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e para o sacerdote perfeito que viria, que também era Jesus Cristo. Mas interessante que Deus fez uma aliança com o sacerdote levita. Estão lembrados? Lá em Êxodo capítulo 28, Deus escolheu Arão, e fez uma aliança com Arão, irmão de Moisés, dizendo o seguinte: tu serás sacerdote, e toda a tua descendência será sacerdote. Havia uma aliança de Deus para com Arão, que foi ratificada lá em Números 23, com Eleazar. Leia lá o texto que você lembra. Quando Eleazar mata aquela mulher, aquela prostituta que estava numa tenda com israelita, para que o culto pudesse ser puro. E Deus diz: hoje, houve o quê? Na realidade, hoje, um avivamento em Israel. O que é que eu aprendo aqui? Deus não tem um plano B. Deus fez uma aliança comigo e Deus fez uma aliança com você. E você poderia me perguntar: pastor, que aliança é essa? Que nós sejamos guardiões da sua palavra. Que eu e você que estamos aqui, sejamos guardiões de uma fé legítima. Que eu e você que estejamos aqui, que nós venhamos a prestar sempre a Deus um culto verdadeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não vai levantar outra geração. O cristianismo ele é passado de geração a geração. É minha responsabilidade ensinar meus filhos, como é sua também. É nossa responsabilidade preparar a próxima geração. Deus fez uma aliança conosco, comigo e com você, com a sua igreja, uma aliança de sangue, e Ele conta comigo e com você. Agora eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que é ser verdadeiramente uma bênção? O que é um crente abençoado? Interessante, né? Hoje em dia todo mundo a gente chama de bênção. Ah, bênção, vem cá, até quem não é cristão, vem cá, bênção. Mas eu gostaria do verso 5 ao verso 7, que você entendesse o que Malaquias, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca do que é ser um crente verdadeiro, do que é ser uma bênção. Verso 5 ao verso 7. Eu chamo a sua atenção para o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse.
com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Daqui a pouco a gente lê o verso de número 7. Para você, o que é um crente ser bênção? Interessante que Malaquias começa no verso 5 dizendo o seguinte, que ele tinha feito uma aliança com os levitas. De quê? De vida e de paz. Nada perturba mais o ser humano do que uma consciência culpada. Você sabia disso? Mas quando Deus nos alcança, Ele é capaz de purificar a nossa consciência. Pelo quê, pastor? Pelo poder do sangue de Cristo. Todos nós que estamos aqui, que olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que nós temos a nossa consciência calma, tranquila, porque nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados. Agora, o contrário disso também é verdade. Quando nós não temos uma vida de paz, quando nós não temos a convicção disso, quando isso não está no nosso coração, em outras palavras, quando nós não nos encantamos por Cristo, acontecem algumas coisas no nosso culto. Presta atenção. Nós pregamos sem unção. Nós pregamos sem crer. Infelizmente me foge à mente agora o nome do pregador, que certa feita ele estava pregando em um determinado lugar, e foi visto um ateu correndo para ouvi-lo pregar. E alguém, quando viu aquele ateu correndo, pegou no braço do ateu e disse o seguinte: para onde você vai? Ele disse: eu vou ver fulano de tal pregar. E a pessoa disse: mas você não crê no Evangelho. Mas ele respondeu: mas ele crê. Quando se tem consciência do perdão dos pecados, quando se tem uma vida em paz, nós pregamos com paixão. Nós pregamos como cremos. Mas quando não se tem isso, a pregação não tem unção. Mas não só isso, a gente não ora com fervor. Eu gostaria de fazer um teste, você não precisa nem me responder. A sua vida de oração diz quem você é. Seu quarto de oração revela verdadeiramente se você tem uma consciência limpa. Porque quando não se tem isso, a oração não tem fervor. Quando não se tem uma vida de paz, não existe entusiasmo no louvor. A gente louva por louvar. Sai no automático. A gente prega sem crer. A gente ora sem fervor. E principalmente, o nosso testemunho é vazio. A gente não está aí, nem aí para o que pensam sobre nós. Interessante que nesse verso 6, Malaquias diz que eles andaram com Deus. Por quê? Porque andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Deus está muito mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Essa é uma grande realidade. Deus, irmãos, Ele não quer ativismo. Deus quer vida no altar. A outra coisa interessante aqui, só o temor do Senhor. Olhe para o verso 5. O que é um crente abençoado, pastor? Verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ele tem paz. Ambas lhe dei para que eu o quê? Para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Posso lhe dizer uma coisa aqui nessa noite? Só o temor de Deus pode nos livrar do pecado. A gente escuta, nós escutamos ultimamente, nesse mês eu creio, né? Foi esse mês. 2 palavras baseadas na biografia de José. Aquele garotão sarado, né? Belo de rosto, belo de porte, com 17 anos, na flor da idade, Satanás botou uma isca na vida dele, que aparentemente iria resolver todos os seus problemas. Qual era? Ter um caso com uma mulher rica. Eu lhe pergunto a você,
Por que José não caiu? Sabe por quê? Eu tenho uma resposta. Porque José temia Deus. Essa é a grande realidade. Porque Maria, mãe de Jesus, segurou aquela gravidez. Porque José, o pai de Jesus, foi ridicularizado, dizendo a todo mundo que Maria estava grávida do Espírito Santo. Por quê? Porque quem teme a Deus não teme aos homens. É o temor de Deus que nos dá perseverança. Eu vou lhe dizer algo aqui que eu estou guardando para a minha vida todo esse ano. Se Deus não alcançar o nosso coração, nosso comportamento jamais mudará. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, pode ter palavra que tiver, pode ouvir quem ouvir, se Deus não alcançar o nosso coração a ponto de temer Ele, nós nunca iremos mudar o nosso comportamento. Para personagens como José, para personagens como Maria e tantos outros, para personagens como Paulo, personagens como José, pai de Jesus, para esses personagens, era mais importante ser fiel do que ser bem-sucedido. Se nós queremos ser bênçãos, nós temos que, em primeiro lugar, tememos a Deus. Versículo de número 6, por gentileza. Olha o que o texto sagrado diz no verso 6, eu vou reler. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Crente que é bênção, em primeiro lugar, ele tem palavra de Deus na boca dele. Ele sempre terá um conselho segundo a Bíblia para você. E vou repetir o que eu já falei aqui. A nossa palavra nunca é neutra, bota isso na sua mente. Irmãos, ou a nossa palavra cura ou ela fere. Ou nossa palavra é veneno ou ela é medicina. Ou nossas palavras carregam morte ou transformam vida. A palavra de um crente que é bênção, preste atenção nisso, ela abastece os sedentos. Uma palavra de um crente que é bênção, ela irriga a alma do espírito. Uma palavra do crente que é bênção, produz vida e não morte. Eu já disse aqui, mas é algo que falou tanto comigo há muitos anos que eu gostaria de repetir. O pastor Ronaldo Lidório fez uma convenção na África, entre os concombas, e ele conta no livro dele que uma mulher andou 4 dias a pé com um bebê, naquele bebê comfort da África, né? Aquele lençol enrolado nela. 4 dias a pé, uma crente, para ouvir essa conferência, participou da conferência e retornou a pé para a tribo dela. Ela tinha decorado 13 versículos bíblicos, porque não tinha Bíblia na língua dela, e ela retornou para a aldeia, com 13 versículos bíblicos na mente. Após caminhar 2 dias a pé, ela esqueceu um. Ela retornou para onde o pastor Ronaldo Lidório estava. E quando chegou de volta, o pastor disse: filhinho, o que aconteceu? Ela disse: pastor, eu ia caminhando, havia decorado uma passagem que tinha 13 versos que o senhor falou. Eu esqueci um verso e eu voltei para decorar novamente. Aí o pastor disse: mas não precisava não, você pregava os 12. Sabe o que ela respondeu? Pastor, a palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Um crente que é bênção, ele não vive de kikiki, de fofoquinha em ponta, não. Ele tem palavra de vida para aquele que o procura. Os irmãos estão me entendendo? Mas não só isso, verso 6. O que é que tem na vida dessa pessoa? A injustiça não se achou nos seus lábios. Eu não sei você, mas eu acho que é tarefa difícil para você achar alguém confiável. Pense numa tarefa árdua. Pense numa tarefa dura.
A injustiça não está nos seus lábios. O que é que Malaquias está dizendo? Crente que é bênção é reto. Crente que é bênção é piedoso. Crente que é bênção, você pode dar as costas para ele e dormir tranquilo, porque seu nome não vai para a lama. Você é? A injustiça não se acha na sua boca. Ele é uma pessoa reta, ele é uma pessoa confiável. Eu gosto muito de uma ilustração que um determinado pastor faz. Ele diz o seguinte, olha: toquem fogo na minha casa, toquem fogo no meu carro, mas por favor, não toquem fogo no meu nome. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. É por conta de muito disse-me-disse que casamentos têm sido desfeitos, que amizades têm sido desfeitas, que pessoas têm se desviado. O crente que é bênção, ele tem instrução, ele tem palavra de Deus, ele tem um norte para a tua vida, mas não só isso, ele é alguém confiável. Irmãos, a gente escuta certas coisas que a gente tem que ir para os joelhos orar e dizer a Deus: Senhor, não me deixa esmurecer. Não me deixa não, Senhor. Não me deixa esmurecer. E ele ainda diz outra coisa de um crente que é bênção no verso 6. Finalzinho do verso 6, presta atenção, irmãos, por gentileza. E da iniquidade apartou a quem? Apartou a muitos. Presta atenção aqui. Uma coisa é você amar pregação. Outra coisa totalmente diferente é você amar as pessoas que você prega. Uma coisa é você ser um idólatra disso aqui. Outra coisa é você amar as pessoas para que você toque isso aqui. É totalmente diferente. Sabe o que Malaquias está dizendo? Com base no verso número 6, que um crente que é bênção, um cristão verdadeiro, ele sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deixa eu abrir meu coração aqui com você nessa noite. Há muito tempo que eu oro para que Deus me desse a oportunidade para pregar para uma pessoa. Essa pessoa, ela é espírita não praticante e católica praticante. A gente escuta o contrário às vezes, né? Normalmente a gente escuta esse termo, católica não praticante. Essa pessoa, ela é espírita não praticante porque ela fala com os mortos, entre aspas, e ela é católica praticante. E quando foi, hoje faz uma semana, quarta-feira, eu fui na casa dessa pessoa. E conversei por ela há algum tempo, esperando um gancho para pregar o evangelho para ela. E quando a oportunidade chegou, eu preguei para aquela mulher. E preguei para aquela mulher. E ela, de forma muito educada, ela ouviu atentamente. Agora, sabe o que me entristeceu? Que a pessoa que trabalha com ela há 4 anos é crente, mas nunca abriu a boca para ela. Malaquias está dizendo o seguinte: se eu e você somos bênção, a palavra de Deus na nossa vida, a justiça de Deus sobre a nossa vida, e a gente aparta os outros da iniquidade, a gente não tira ninguém da igreja, irmãos. A gente não é pedra de tropeço, irmãos. A gente ajunta, a gente não espalha, não. Esse é o ponto que Malaquias está dizendo. Um crente que é bênção. Mas ainda tem o verso 7. Por favor, vá para ele, verso número 7. Olha o que ele diz. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o quê? Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sinceramente, eu não sei se há aqui na vida de Malaquias um pouquinho de ironia. Sabe por quê? Porque o nome Malaquias, estão lembrados do que significa? Mensageiro. É como se Malaquias estivesse dizendo para os sacerdotes: vocês é que são os Malaquias, vocês é que são os mensageiros, mas vocês não têm feito isso.
É pecado nós negligenciarmos, irmãos, o trigo da verdade. E ao invés disso, dar o farelo da mentira às pessoas que nos rodeiam. Preste atenção aqui no que eu vou dizer, por favor. Talvez você esteja aqui dizendo o seguinte: pastor, eu não sou dizimista. Pastor, meu culto não é isso tudo que o senhor está falando. Eu não tenho coragem de pregar para ninguém, pastor. Eu não estou dando bom testemunho, pastor. Eu não sei como está a sua vida, por favor. Mas eu tenho algo muito bom para lhe dizer aqui nessa noite. Será que o que eu estou pregando aqui é de Deus ou é do diabo? E eu vou lhe provar por A mais B que é de Deus. Sabe por quê? Martim Lutero dizia o seguinte: o diabo costuma se apresentar para nós vestido de Cristo. E toda pregação, presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite, e toda pregação que você ouvir, que o pregador lhe colocar contra a parede, não lhe dando opção de saída, não vem de Deus. Se eu chegasse aqui nessa noite, pregasse esse sermão, não quisesse mais nada com vocês, e dissessem para vocês que todos vocês estão perdidos, a mensagem não era de Deus. Mas eu lhe pergunto: pastor, por que a mensagem é de Deus? Porque Deus está falando através da minha vida com vocês hoje. Sejam instrumentos para mim. Conserte sua vida desde dízimo e oferta. Passe a meditar na minha palavra. Preguem dentro da sua casa. Louvem com entusiasmo, orem com fervor, preguem com unção, preguem com autoridade. É isso que Deus está chamando para você. Por quê? Porque há jeito para você. É isso aqui. Você pode estar dizendo: mas pastor, eu estou tão agoniado com essa palavra. Eu tenho outra boa notícia para você. Se você já tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estava nem aí porque eu estou pregando. E quem blasfema para o Espírito Santo está num nível tal de pecado, irmãos, que a palavra já não faz mais diferença. Mas se você está aí, o Espírito Santo está lhe inquietando a se consertar, eu tenho uma excelente notícia para você. Você é bênção. Você não é maldição. E Deus está chamando pessoas hoje à noite aqui para se consertarem. Conserte sua vida de oração. Conserte sua vida ofertória, conserte sua vida devocional, conserte seu testemunho. É seu casamento, conserte. É teu namoro, conserte. É teu relacionamento com teus pais, conserte. É teu relacionamento com teus filhos, conserte. É teu relacionamento com teu marido, conserte. Deus está chamando você hoje para esse conserto. Já partindo para o final, meus irmãos. Isso é um crente bênção, né? Verso 5 ao verso 7. Pode botar aí na sua Bíblia. O que é ser bênção? Quando alguém lhe chamar de bênção, você diz: olha, eu tenho que ser isso, isso e isso. Se eu sou, então eu sou. Mas o que é ser um crente maldito? Verso 8 e verso 9, bem rapidinho. Olha o que diz o verso 8. Mas vós, tem acontecido exatamente o contrário com aquele sacerdote, né, irmãos? Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ô meu irmão, há igrejas pregando heresias. Ô meu irmão, há pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Você pode me perguntar essa noite: pastor, como eu sou alguém maldito? Como uma pessoa não é bênção? Como uma pessoa é maldição? Presta atenção nessa noite. Em primeiro lugar, quando você distorce o Evangelho. Mas também uma pessoa pode ser maldita, porque faz comentários maldosos sobre outros. Uma pessoa pode ser maldita, porque ela é fofoqueira. Uma pessoa pode ser maldita, porque ela é uma caluniadora. Uma pessoa pode ser maldita, porque pelo exemplo dela,
ela afasta muitos. Um parentezinho aqui, ó. Às vezes, quando eu estou em casa, sem fazer muita coisa, eu gosto muito de assistir o National Geographic Wild. Tá certo, pastor? A pronúncia? Estou melhorando no inglês. É porque eu aprendi isso domingo para dizer a vocês hoje. National Geographic Wild. Fala sobre o mundo animal. Preste atenção, irmãos. Interessante que eu estava olhando eles chamam o dragão de Komodo. É um lagarto enorme. Ele tem algo em torno de 3 metros, irmãos. Uma língua enorme. As pessoas dizem que o hálito dele é horrível, né? E ele é um lagartão grande, de 3 metros, que habita nessa ilha. É uma ilha da Indonésia. Interessante que, apesar do seu tamanho, da sua monstruosidade, ele se alimenta basicamente de carniça. Mas quando ele consegue atacar um veado, um cervo, né, com C, certo? Aqueles pequenos veados que habitam lá naquela ilha, sabe como ele faz? Ele se esconde entre os arbustos da praia. E à noite, ele entra no rebanho e não escolhe o lugar, ele simplesmente morde. Mas ele não morde e pega e fica fixo com a presa, não. Ele morde em qualquer lugar, como eu disse, e sai fora. E vai se esconder entre os arbustos. Interessante que quando o dia amanhece, ele sai atrás de onde o rebanho foi. Porque ele sabe que aquele animal que ele simplesmente mordeu, a bactéria da saliva dele, vai fazer com que aquela ferida infeccione. E aquele animal não pode mais seguir o rebanho. No primeiro dia ele fica com febre, no segundo dia o animal já não consegue caminhar, e no terceiro dia ele é o prato daquele dragão. O que é que eu aprendo aqui nessa vida? Aliás, com essa figura de linguagem, com essa história que eu contei para você. Infelizmente, nós somos um povo que matamos os nossos próprios soldados. Há pessoas hoje no mundo, por conta de mau testemunho de crente. Há pessoas hoje no mundo que não quer nem ver a igreja, por conta de fofoca. Há pessoas hoje no mundo, porque a imagem do líder foi desconstruída para ela. Hoje estão no mundo. Agora, quem faz isso é um crente maldito. Paulo diz o seguinte, que a igreja de Corinto era a carta que ele tinha para apresentar por onde ele fosse. Irmãos, nós somos a carta que o mundo está lendo. Sempre o mundo irá lhe ler, sempre. Sempre o mundo irá ler sua vida. Pode guardar isso, pois. A Bíblia diz que nós somos luz. É impossível, não é verdade? É impossível esconder uma cidade iluminada sobre o monte. Eu duvido você esconder. Não tem como. Assim é a nossa vida. E terminando no verso 9. Paulo disse, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardasse os meus mandamentos e vos mostrasse parciais no aplicardes a lei. O que é que eu aprendo aqui no verso 9? A vergonha pública é o destino final de todos aqueles que são infiéis. Eu termino com essa frase, com a citação de A.W. Tozer, parece, né? Eu já falei em outra pregação. 5 minutos no céu ou no inferno dirão para você como dirá para mim, se valeu a pena ou não ser fiel a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Sabe qual é a minha esperança? Minha esperança, sinceramente, nessa noite, é que Deus consiga, aliás, que o Espírito Santo consiga, através da sua palavra, convencer pessoas que estejam aqui, eu não sei quem são, e pessoas que estão nos acompanhando, de forma remota. Essa é a expectativa do meu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém?